Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área mais uma vez. E queridos, o nosso objetivo da nossa aula hoje é fazer exercícios de estatística, daquela listinha que o Tiago te mandou, top de linha. Claro e evidente que estatística é um dos assuntos mais cobrados nos vestibulares e precisa demais da sua atenção, precisa demais do seu estudo. Então, vamos fazer exercício com Titi. Queridos, o primeiro exercício de hoje diz o seguinte: considere o conjunto 1, 3, 4, 7, x, y, 18, 19, 21 e z, formado por números naturais dispostos em ordem não decrescente. Sabendo que a moda do conjunto é 7, a mediana é 9 e a média aritmética é 12, assinale a alternativa correta, que se refere aos valores de x, y e z, respectivamente. Amores de My Life, exercício muito importante para você. Então, vamos dar uma olhadinha em como se faz aqui atrás com o Tiagão. O exercício já está no quadro e nós vamos perceber que nesse caso nós temos aqui um grupo que já está em ordem crescente. O texto falou ordem não decrescente, se não decrescente é crescente. Agora, quantos termos nós temos aqui? Bom, se a gente analisar aqui, ó, esses termos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Nós temos 10 termos. E nós podemos perceber que na distribuição desses 10 termos, nós não temos nenhum número que se repete até agora. O 1 não se repetiu, o 3 não se repetiu, o 4, o 7... 18, 19, 21. Agora, quando o exercício me fala que a moda é 7, ele está falando que algo se repete. Porque se nenhum número se repetisse, a pesquisa era amodal, né? Ia ter muitas modas, então é melhor a gente falar que ela é amodal. Nesse caso, se a moda é 7, a moda é o valor que mais se repete. Se a moda é 7, no mínimo, o x tem que ser 7. Porque aí eu já garanto que o 7 se repetiu pelo menos 2 vezes. Então, nesse caso, implica que obrigatoriamente que o x é igual a 7. Como ele quer saber o valor de x, y e z, respectivamente, eu teria que analisar as opções e eu chegaria à conclusão que apenas a letra A e apenas a letra C são verdadeiras. Então, já posso garantir que o x é 7. Ou o gabarito vai ser letra A, ou o gabarito vai ser a letra C. Bom, feito isso, eu vou para a segunda informação. Tiago, qual é a segunda informação? Bom, a segunda informação é que a mediana é 9. Opa, quantos termos nós temos? 10. Querido, quando ele me fala que a mediana é 9, eu estou falando que a mediana é o número 9. Agora, presta atenção. A mediana de 10 termos, ela seria, por definição, quem? Seria o x5 mais o x6 dividido por 2. Porque quando é par, você não tem um termo específico, você tem 2. Então, a mediana vai ser o x5 e o x6, ou seja, o quinto termo e o sexto termo da distribuição em ordem, dividido por 2. E isso é igual a 9. Agora, vamos pensar o que isso vai me levar a concluir, né? Bom, quem é o quinto termo? Então, conta comigo, ó. Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. O quinto termo é o x. Logo, o sexto termo é o y. Como eu já sei que no mínimo o x é 7, aqui vai ser x5, que é 7, que vai ser o x, mais o x6, que é o y, dividido por 2 vai ser igual a 9. Querido, se eu terminar essa continha, eu vou chegar que 7 mais y é igual a 18. Opa, estou chegando então que o y vai ser 18 menos 7. Se o y vai ser 18 menos 7, o y é 11. Queridos, então nós já temos que o x é 7 e que o y é 11. Dessa forma, eu já posso garantir para você que o gabarito da questão vai ser a alternativa letra C de Carneirinho. Eu nem sequer preciso achar o Z. Mas nós vamos achar o Z mesmo assim. Mas lá na prova você já pode parar aqui. X7
Y11. Só tinha duas alternativas com x sendo 7, era A e a C. Aí a o Y é 11, que é a resposta, e na C o Y é 12, que não pode. Então o gabarito já é a alternativa letra A de amor. Desculpa, o Thiago que errou o gabarito, né? Letra A de amor, que é 7 e 11. A letra C seria 7 e 12. Beleza? Então o gabarito eu já sei que é a letra A. Agora, Thiago, beleza. Já sei que o gabarito é esse, mas como que eu vou achar o Z? Bom, para achar o Z eu vou achar o último dado então, que a média é 12. Agora, pensa comigo, o que eu quero dizer com a média sendo 12? A média indica que o somatório dos termos dividido pela quantidade de termos, que é 10, vai ser 12. Nesse caso, eu tenho que chegar que o somatório dos termos é 120, porque o 10 que está dividindo passa para lá o quê? Multiplicando, 10 vezes 12, 120. E agora você vai me ajudar a somar. Vamos somar aqui, ó. 7 com 3, 10. Com 4, 14. Com 1, 15. Então já vou colocar aqui 15, que é a primeira partezinha aqui. Agora, se você me ajudar aqui, ó, 21 com 19 vai me dar 40. 40 com 18 vai me dar 58. Mas, agora, eu tenho que entender o x e o y. O x é 7, o y é 11. Somado dá 18. Olha lá, x mais y. Então, x mais y vai dar 18. Mais o z que está faltando. E isso aqui, senhoras e senhores, tem que ser 120. Evidentemente que agora você vai fazer a continha e vai chegar que o z vai ser 120 menos. Bom, agora vamos fazer continha aí. Ó. 58 com 18 me dá 76. 76 com 10, 86. Com 5, 91. Então, 120 menos 91. Queridos, dessa forma nós vamos chegar que o z vale, então, 29. Se o z vale 29, mais uma vez, a opção de resposta de gabarito é a letra A de amor. Queridos, fácil exercício, simples o exercício, é só a gente ter atenção. Geralmente, quando se dá moda, mediana e média, geralmente você vai analisar moda e mediana primeiro. Beleza? Vamos ao segundo exercício da nossa aula. Bom, moçada, o segundo exercício da nossa aula é importantíssimo porque ele vem com gráfico, e se tem uma coisa que o Enem adora, chama-se gráfico. Analisar gráfico, interpretar o gráfico é importantíssimo para o seu vestibular. Então acompanha comigo. A produção de soja em 2019 nos principais estados produtores do Brasil tem uma previsão de redução em relação à produção de 2018. O gráfico a seguir mostra essa previsão de redução de maneira aproximada. Bom, aí você está vendo a safra 18-19 sem redução e a safra 18-19 com redução. Caso a previsão de redução se confirme, a média de redução, grifa, a média de redução entre os estados de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Goiás em milhões de toneladas será aproximadamente igual a letra A, B, C, D ou E. Queridos, duas informações importantes no texto. Eu quero saber a média de redução entre os estados Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Goiás, apenas 3. E caso essa redução se confirme, beleza? Aí nós vamos ter que olhar lá no gráfico e analisar com redução e sem redução e ver o quanto reduziu. É muito importante. Acompanhe. Bom, queridos, esse exercício, além de saber estatística, você tem que saber geografia. Porque ele te deu 5 estados e ele só quer 3. A gente tem que saber que Mato Grosso é representado por MT, Rio Grande do Sul por RS e Goiás por GO. Querido, o exercício ele fala que você tem uma estimativa da safra 18-19 ou da safra de 2019 e uma possível queda. Então, por exemplo, no estado do Mato Grosso, a estimativa era de 32 mil milhões de toneladas. Está tudo em milhões de toneladas ali.
e com a queda 30 mil. Querido, se persistir a queda, se a queda realmente acontecer, de 32 mil para 30 mil, Mato Grosso vai ter uma queda de 2 mil milhões de toneladas. Mesma coisa no Rio Grande do Sul. Sem queda, 19 mil. Se a queda acontecer, 18 mil. Tem uma diferença de 1.000 toneladas, perdão, 1.000 milhões de toneladas. E o Goiás, o estado do Goiás, que é esse último aqui, o Thiago não colocou, que era o primeiro gráfico, aí vem o segundo, que não me interessa, o terceiro e o quarto. O quarto gráfico é do estado de Goiás, sem queda 12 mil, com queda 10 mil. Então, com queda 10 mil para 12 mil, 2 mil milhões de toneladas de queda. Querido, se a queda de fato acontecer, se a redução na produção de fato acontecer, qual vai ser a média desses 3 estados? É importante entender que o gráfico te deu 5, mas ele só quer desses 3 estados. Então, você vai ter que somar. A média de reduções vai ser, bom, vamos lá, 2 mil mais 1.000 mais 2 mil, e nós vamos pegar isso e dividir por 3, porque são apenas 3 estados. Evidentemente, então, que a média de redução nesses 3 estados vai ser 5.000 dividido por 3. Querido, se você fizer essa continha aqui, ó, isso aqui vai dar 1.666,6, né? Aqui em milhões de toneladas. Nesse caso, eu acho que ele arredondou aí, essa média de redução vai ser aproximadamente 1.667 milhões de toneladas. Por isso, senhoras e senhores, que o gabarito da questão vai ser a alternativa letra E de escola. Muito fácil, você não pode errar esse exercício lá no Enem. Porém, atenção à pergunta, ele não quer dos 5 estados, ele quer apenas desses 3 estados listados aqui. Vamos ao próximo exercício. Bom, moçada, o terceiro exercício da aula, talvez o mais complicadinho da aula, vai ser exercício sobre variância, um assunto importante que é cobrado no Enem mais na forma teórica, entender que desvio padrão é a raiz quadrada da variância e que o desvio padrão está ligado à regularidade. Esse aqui, porém, necessita um pouquinho de cálculos e nós vamos dar uma olhadinha em como é que se faz. Acompanhe. Um grupo de 60 pacientes é tratado por uma equipe de especialistas em psicologia da saúde. Semanalmente, essa equipe registra as mudanças comportamentais apresentadas por esses pacientes. Para cada paciente, a mudança comportamental é registrada como +1, caso ela represente mudança positiva, como -1, se a mudança for negativa, ou como 0, caso o paciente não apresente mudanças em seu comportamento. Se, em determinada semana, a média e a variância populacional dos registros pertinentes a esse grupo forem respectivamente iguais a 0,5 e 0,45, então a quantidade de pacientes que apresentará mudanças positivas nessa semana será igual a 20, 30, 36, 42 ou 45. Muito bacana o exercício. Dá uma olhadinha. Tiagão, com você. Deixa comigo, Tiagão. Olha só, queridos, o exercício é muito importante, vai dar um pouquinho de trabalho, mas a ideia é montar um sistema. Queridos, lá nessa clínica, hipotético, você tem 60 pacientes. Os pacientes que tiveram um quadro de evolução positiva, os pacientes que tiveram um quadro de evolução negativa e um grupo de pacientes que tiveram um quadro constante. Aqueles com variação positiva atribui o sinal +1. Aquele com variação negativa coloca -1. E aquele que aquele que não teve alternância no resultado, foi constante, 0. Atribui o número 0. Nesse caso, ele falou que a média das distribuições entre 0, 1 e -1 foi 0,5. E que a variância das distribuições foi 0,45. Primeira coisa, eu tenho que entender que se eu tenho 60 pacientes, o número de pessoas com quadro positivo, mais com quadro constante, mais com quadro negativo, é igual a 60. Primeira equação,
três variáveis. Número de pacientes com variação positiva, número de pacientes que não alteraram o quadro constante, C, e número de pacientes que tiveram variação negativa, N. E isso é igual a 60. O que eu vou fazer com essa equação eu ainda não sei. Agora, a primeira coisa que eu preciso enxergar é que a média é 0,5. E como que eu iria calcular a média? Aí vamos prestar atenção aqui, ó, média. A média é 0,5. Mas como que eu calculo essa média? Essa média vai ser, olha, o número de pacientes positivo, atribuir um ponto positivo. Mais o número de pacientes constantes, eu atribuí o valor zero. Então, C vezes zero. Mais o número de pacientes negativo, eu atribuí a nota -1. Claro que se eu somar todos os uns, todos os zeros e todos os -1, se eu dividir isso aqui por 60, que é o número de pacientes que eu tenho, eu vou ter a média dessa distribuição, que foi 0,5. Perfeito. Aqui está feito. Então, aqui vai ficar assim, ó, P vezes 1, P. C vezes 0, 0, não precisa colocar. E N vezes -1, menos N. Então, eu estou chegando que P menos N vai ser igual, agora 60 vezes 0,5, que vai me dar 30. Essa equação provavelmente já ajuda bastante aqui, né? Já ajuda bastante ali. Agora, ela não resolve. Por quê? Porque eu ainda tenho o bendito C. Para isso, querido, ele me deu a variância. Só que a variância, a gente tem que lembrar o que é a variância. Querido, presta atenção. A variância, que eu estou chamando aqui de V, se você lembrar, é o somatório de todo x menos xi ao quadrado, dividido pela quantidade de termos. Essa é a variância. Eu vou tentar, então, escrever essa variância de forma que você entenda também. Agora, vamos lá, me ajuda. Olha, a variância, nesse caso, é 0,45. Beleza? Isso vai ser agora somatório de todos os desvios, né? X menos xi. Ou seja, eu vou pegar 0,5, que é a média, e tirar 1. 0,5 menos 1 vai me dar menos 0,5. Como é ao quadrado, vai me dar 0,25. Só que isso aqui se repete quantas vezes? P vezes. Porque eu não tenho dado uma única vez, eu tenho esse dado P vezes. Ele se repete. Mas, agora vamos lá. O segundo, 0, né? 0,5 para 0 variou 0,5. Ao quadrado, 0,25. Beleza? Mas se repete quantas vezes? C vezes. Mais, agora vamos lá, o último, variação para -1. 0,5 para -1, 0,5 menos -1 vai dar 1,5. Ao quadrado vai dar 2,25. Então vai ficar aqui 2,25N. Isso tudo dividido por quanto? Por 60. Porque eu tenho 60 pessoas ali nessa clínica. Se você não entendeu esse pedacinho, tem que dar uma olhadinha. Eu tenho que fazer todo x menos xi elevado ao quadrado. Então, fiz meio menos 1, menos meio. Ao quadrado, 0,25. P vezes. Porque tem que contar todos os valores 1, e não apenas um único dado 1. Bom, fiz isso aqui, vou multiplicar agora. Então, 60 vem para cá multiplicando. Só que como eu tenho que acabar com essa vírgula, eu já vou multiplicar por 100 também. Então, aqui vai ficar assim, ó, 45, porque eu estou multiplicando por 100, os dois lados, vezes 60. Então, vai ficar 0, 0, 2,700. Deixa eu só verificar se está certinho. Beleza. Isso vai ser igual a 25P mais 25C mais 225N. Para acabar com a vírgula, querido, eu multipliquei por 100 aqui e multipliquei por 100 do lado de lá. Então fica 25P, 25C, 225N. E aqui vai ficar 45. Passo 60, 45 vezes 60, 2.700. Como aqui tudo é múltiplo de 25, eu vou dividir por 25. Dividindo por 25, isso aqui vai ficar P mais C mais 9N igual a, por 25, aqui vai dar 1, sobra 2, 200, 108. Pronto.
Então eu cheguei nessa equação, P mais C mais 9N é igual a 108. Agora, pausa. Eu vou fazer o seguinte, olha, tá vendo esse P mais C aqui? Eu vou substituir, ó. Eu vou escrever que o P mais C, nesse caso aqui, ó, o P mais C é igual a 60 menos N. Tiago, por que você vai escrever isso aqui? Porque eu quero. Eu vou escrever assim, porque se eu substituo o P mais C por 60 menos N, eu vou chegar no valorzinho do N. Então, nesse modo aqui, vai ficar assim, ó, 108 é igual P mais C, que é 60 menos N, mais o 9N, que está aqui. Então, aqui, queridos, 108 menos 60 vai ficar 48. 48 é igual a menos N mais 9N, 8N. Passa o 8 dividindo, 48 dividido por 8, N é igual a 6. Ah lá que bonito. N é igual a 6. Só que ele não quer o número de pessoas com quadro clínico negativo, ele quer o número de pessoas com quadro clínico o quê? Positivo. Opa, volto aqui, ó. P menos o N, que é 6, é igual a 30. Então, o número de pessoas com quadro clínico positivo vai ser 30, mais 6 vai ser 36 pessoas. Por isso, queridos, que o gabarito vai ser a alternativa letra C. O exercício é lindo. Você precisa saber fazer esse tipo de exercício. Beleza, queridos? Vamos ao próximo exercício. Galera, top de linha esse exercício, hein? Se liga que ele é importante. Queridos, o quarto exercício da nossa aula diz o seguinte. A média aritmética das idades de um grupo de 40 pessoas é 27 anos. Dessas pessoas, 8 têm 50 anos ou mais de idade. E a média aritmética de suas idades é igual a 65. A média aritmética das idades das pessoas desse grupo que tem menos de 50 anos é igual a letra A, B, C ou D. Esse exercício pode aparecer lá no seu Enem, então você não pode errar. Olha só. Bom, queridos, esse exercício é simplesinho, mas precisa da sua atenção. Olha só, nós temos um grupo com 40 pessoas que a média é 27. Porém, dessas 40 pessoas, 8 têm 50 anos ou mais. O Tiago colocou que 8 pessoas têm uma idade maior ou igual a 50. E que nesse grupo de pessoas com 50 anos ou mais, a média de idade deles é 65. Então, o grupo que tem uma idade menor que 50 anos, ou seja, menos de 50 anos, vai ter qual média? Então, só pensa comigo. Se eu tenho que ter 40 pessoas e nesse primeiro grupo tem 8, está faltando 32 pessoas. Quer dizer que 32 pessoas obrigatoriamente têm uma idade menor que 50 anos. Agora, qual é a média desse grupo cuja idade é menor que 50 anos? Bom, o que eu vou fazer? O que a gente precisa entender? Que quando eu falo que nesse grupo todo mundo tem 65 anos, eu estaria errado. Mas eu posso admitir isso, porque a média não é 65, é como se todo mundo nesse grupo tivesse 65 anos. Então quer dizer que a idade 65 está se repetindo 8 vezes. Evidentemente, aqui a média que eu quero descobrir, eu vou chamar ela de x barrinha, média. A média desse segundo grupo, eu não sei, é o que eu quero descobrir. Só que essa média vai se repetir quantas vezes? 32 vezes. De modo que ao somar todas as idades e dividir por 40, que é o grupo total aqui, a minha média vai ser quanto? A minha média vai ser 27. Bom, queridos, terminando a nossa continha, então, agora é só terminar a conta, vai ficar 65 vezes 8, que vai me dar 520, mais 32 vezes x, é igual, agora o 40 vai passar multiplicando, 40 vezes 27, vai ficar 0, 4 vezes 7, 28, vai 2, 4 vezes 8, 8, com 2, 10, 1080. Nesse caso, nós vamos chegar então que o 32x vai ser 1080 menos 520. Fazendo a continha, 32x vai ser igual a 560. Dividindo, o x vai ser 560 dividido por 32.
Amores, só terminar essa conta, nós vamos chegar que o x vai ser 17,5 anos. Então, querido, você tem aqui dois grupos bem diferentes, né? Um grupo de 8 pessoas com média de 65 anos e um segundo grupo de 32 pessoas, cuja média é 17,5 anos. Por isso, o gabarito da questão é a letra A de amor. Simples assim, vamos rumo ao nosso Enem. É sucesso! O próximo exercício e último desta aula também tem a cara do Enem, porque envolve o conceito de média ponderada. Olha só. Numa escola, o grupo A é composto por 6 pessoas e tem a média de idade de 13 anos. O grupo B tem a mesma soma de idade do grupo A. Entram no grupo B 2 pessoas com idades de 14 e 18 anos e então a média de idade do grupo B passa a ser 11 anos. Quantos integrantes tinha o grupo B antes da chegada dos dois últimos integrantes? 8, 11, 7, 10 ou 9? E aí, moçada, você sabe como faz? Bom, queridos, o último exercício dessa aula é fácil e rapidinho. Presta atenção. Queridos, nós temos mais uma vez dois grupos. O grupo A, que tem 6 pessoas, cuja média é 13 anos. E o grupo B, que inicialmente o somatório das idades do grupo B é igual ao somatório das idades do grupo A. Porém, se entrar duas pessoas, uma com 14 e uma com 18, a média desse grupo passa então a ser 11 anos. Aí a pergunta é, quantas pessoas inicialmente tinham no grupo B? Então, para a gente entender primeiro o exercício, vamos acompanhar aqui, olha. O primeiro grupo, eu vou aplicar assim, média é o somatório de todas as idades dividido pela quantidade de pessoas, que nesse caso no grupo A é 13. Só que a média eu tenho que essa média é 13, perdão, 6 pessoas aqui, né? Comecei errado aqui, ó. Que é 6 pessoas. Mas eu tenho a média, que a média é 13. Então nesse caso aqui, ó, a média é 13, vai ser o somatório das idades do grupo A dividido por 6 pessoas, porque novamente, ó, eu tenho 6 pessoas, 13 é a média. Nesse caso, querido, eu vou chegar aqui então que o somatório das idades do grupo A vai ser igual a 6 vezes 13. Passando o 6 para multiplicar o 13, vai ficar 78 anos. Pronto. A média é 13. Eu tenho 6 pessoas, é como se todo mundo tivesse 13 anos. Beleza? Eu tenho 6 pessoas, a média é 13. É como se todo mundo tivesse 13 anos. Então, 6 vezes 13 vai me dar 78 anos. O que eu vou fazer com isso? Bom, o somatório do B é igual ao somatório do A. Então, inicialmente aqui, eu vou considerar que todos os alunos aqui da turma B também teriam 78 anos. Todos, somando. Né? Agora, o que eu vou fazer aqui? Nesse caso, a média do B vai sofrer uma alteração se eu somar esses dois alunos que entraram aqui. Ó. Então, nesse caso, essa média vai ser o somatório anterior, que é 78, mais as idades que estão entrando, que é 14 e 18. Vamos somar de uma vez aqui, ó. 14 mais 18 vai me dar 32. E agora eu vou dividir pelo número de pessoas. Se antes eu tinha aqui no início N pessoas, não entrou mais 2, então agora vai ser N mais 2. É essa continha que eu vou ter que fazer para a gente terminar o exercício. Agora, substituindo, a média é 11. Então vai ficar 11 que multiplica N mais 2. Vai ser igual a... Bom, 78 mais 32 vai me dar 110. Olha lá. Então, dividindo por 11, vai ficar aqui N mais 2, vai ser igual a 110 dividido por 11, me dá 10. Então, o N vai ser 10 menos 2, o N é igual a 8 pessoas. Então, inicialmente, antes de entrar essas duas pessoas aqui, o grupo B tinha inicialmente N pessoas, ou seja, 8 pessoas. Por isso, senhores, que o gabarito, mais uma vez, vai ser a alternativa A de amor. Simples assim. Se liga nas dicas do Titi e até a próxima aula, se Deus quiser.